Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Na aula de hoje, vamos falar sobre tema, tese e argumento, ampliando os nossos conhecimentos sobre o texto argumentativo, objeto de estudo na nossa última aula. Vamos lá? Tema. O que é o tema de um texto? O tema de um texto é o núcleo das ideias em torno das quais a tese se organiza. Ele é extraído de um fato, isto é, de um assunto pertinente, presente na sociedade, de âmbito social, político, cultural ou científico, sendo a delimitação de um fato ainda maior. Exemplos de temas. Nós temos, por exemplo, o tema violência. Ele está presente na sociedade. É um fato de cunho social mais abrangente, isto é, maior. E desse tema violência nós podemos extrair um novo tema: a persistência da violência contra a mulher. Pois bem, se existe a persistência da violência contra a mulher, também existe a persistência da violência contra a criança, ou a persistência da violência contra o jovem. Todos esses temas são extraídos desse tema maior, violência. Do mesmo modo, temos o tema intolerância. É um fato de cunho social presente na sociedade, mais abrangente, e desse tema nós podemos extrair outros temas, como a intolerância religiosa, que é um fato social também presente na sociedade, sendo, portanto, menos abrangente. Se existe intolerância religiosa, existe também, por exemplo, intolerância racial. Não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Tipos de tema. Nós temos 3 tipos de tema. Os temas polêmicos, como a pena de morte, temas não polêmicos, como a importância da educação para a sociedade brasileira, e temas problemas, como o trabalho infantil na realidade brasileira. Este tema problema, por exemplo, ele está presente na sociedade e, como tal, ele retrata um problema existente na sociedade, razão pela qual o Enem sempre se utiliza de temas problemas para a sua redação. Pois bem, vamos prosseguir. Tese. O que é a tese de um texto? A tese de um texto é o ponto de vista, ou seja, a opinião do autor sobre o fato abordado. A tese pode vir no início ou no final do texto, sendo marcada por uma sentença afirmativa que aponta para a opinião do autor do texto sobre o fato abordado. Ela também pode estar diluída nele. Neste caso, não há essa sentença afirmativa. Pois bem, a tese é aquilo que você pensa sobre o fato que está presente na sociedade. É o seu ponto de vista. Como você vai prestar o Enem, é interessante que, ao elaborar o texto do Enem, você traga a sua tese para o início do texto, não é? Para o primeiro parágrafo do texto, que é o parágrafo introdutório, como nós já esclarecemos em outra aula quando falamos sobre o texto argumentativo. Mas nós percebemos que é comum entre os escritores mais habilidosos
colocar o tema não no início do texto, mas no final do texto, não é? Como uma estratégia de prender o leitor no seu texto, para que o leitor possa ler o texto até o final, não é? Porque, do contrário, muitas vezes acontece que o leitor identifica a tese no início do texto e não prossegue na leitura do texto. Às vezes, acontece também que esses autores deixam sua tese diluída no texto. E isso exige mais do leitor, que precisa buscar a tese nos argumentos do texto, né? Pois bem, vamos prosseguir. Nós vamos agora mostrar alguns exemplos de tese e ver como elas são construídas num texto do tipo argumentativo. Suponhamos que estamos escrevendo sobre o tema intolerância religiosa. Pois bem, o nosso parágrafo introdutório é mais ou menos este. Apesar de terem direitos constitucionais que lhes garantem liberdade de religião, muitos cidadãos brasileiros têm sido vítimas constantes de intolerância religiosa no seu cotidiano. Percebam vocês que neste texto nós temos uma tese. O que foi que dissemos acerca da tese no exemplo anterior? Vamos lá conferir? Nós dissemos que a tese é marcada por uma sentença afirmativa que aponta para a opinião do autor do texto sobre o fato abordado. Vejam vocês que essa sentença afirmativa está presente nessa introdução, digamos assim. Pois, para o tema intolerância religiosa, existe uma afirmação. Muitos cidadãos brasileiros têm sido vítimas constantes de intolerância religiosa no seu cotidiano. Está vendo aí como se faz a tese? Vamos ver mais outro exemplo. Suponhamos que temos como tema do nosso texto a violência contra a mulher. E escrevemos uma introdução mais ou menos assim. A violência contra a mulher tem sido um fato corriqueiro na sociedade brasileira. Para este tema, nós temos uma tese. E essa tese, como já dissemos, se traduz numa expressão afirmativa, não é? Numa sentença afirmativa. Tem sido um fato corriqueiro na sociedade brasileira. Então, com uma sentença afirmativa logo na introdução do texto, nós podemos construir uma tese e assim expressar o nosso ponto de vista, a nossa opinião sobre um determinado tema. Tudo bem? Vamos prosseguir? Argumento. O que é o argumento? Pois bem, argumento é a justificativa que se apresenta em defesa da tese. O argumento deve ser pertinente e persuasivo o suficiente para convencer o leitor a aceitar a tese defendida. E como o argumento é construído, professor? Talvez seja essa a sua pergunta. Pois bem, para nós construirmos um argumento, nós temos que fazer a seguinte pergunta à tese. Por quê? Se você tem uma tese e você precisa defender essa tese no seu texto, você pergunta à tese. Por quê? A resposta que você obtiver para esta pergunta, com certeza será um argumento. Vamos ver isso melhor? Pois bem, temos aqui alguns exemplos de argumento. Como já vimos anteriormente,
Nós temos para o tema intolerância religiosa o argumento: muitos cidadãos brasileiros têm sido vítimas constantes de intolerância religiosa no seu cotidiano. Então, para construirmos um argumento em defesa dessa tese, desse ponto de vista, perguntamos por quê. Se nós tivermos uma resposta, teremos um argumento. Se tivermos duas respostas, dois argumentos, e assim sucessivamente. Lembrando que no Enem é bom você construir o seu texto com pelo menos dois argumentos. Não é isso? Então vamos lá. Muitos cidadãos brasileiros têm sido vítimas constantes de intolerância religiosa no seu cotidiano. Por quê? Primeiro argumento. No Brasil, desde os seus primórdios, sempre se privilegiou uma religião em detrimento de outras. Vamos prosseguir. Segundo argumento. As leis atuais de combate à intolerância religiosa são atenuantes. E terceiro argumento. Faltam políticas públicas que incentivem as pessoas a serem mais tolerantes com a religião dos outros. Vamos ver outro exemplo de tema com sua respectiva tese: a violência contra a mulher. Já vimos que, para este tema, nós temos um argumento. A violência contra a mulher tem sido um fato corriqueiro na sociedade brasileira. Por quê? Primeiro argumento. A sociedade brasileira, desde a sua formação, é caracterizada como uma sociedade machista. Segundo argumento. Apesar de existirem leis de proteção às mulheres, não existe uma aplicabilidade eficaz dessas leis. Terceiro argumento. Há pesquisas que indicam que muitas mulheres, temendo consequências piores, deixam de denunciar seus agressores. Pois bem, o que nós vimos é que, para construir o argumento ou os argumentos para o nosso texto, nós temos que ter um tema. Sobre esse tema, temos que ter um posicionamento, um ponto de vista, uma tese. E, ao perguntar a tese por quê, nós construímos o argumento ou os argumentos. Não é verdade? Agora vamos falar sobre estratégias argumentativas. O que são estratégias argumentativas? Vejam que elas estão ligadas aos argumentos, pois são os recursos usados na elaboração e desenvolvimento dos argumentos do texto. Assim, considerando os argumentos já mencionados anteriormente, temos: para o argumento, a sociedade brasileira, desde a sua formação, é caracterizada como uma sociedade machista. Temos como estratégia argumentativa a alusão histórica. Por quê? Porque nós estamos buscando lá nos primórdios do Brasil, não é? Um argumento para justificar a nossa tese, a nossa opinião, o nosso ponto de vista, a forma como nós entendemos o fato na sociedade. Para o argumento, apesar de existirem leis de proteção às mulheres, não existe uma aplicabilidade eficaz dessas leis. Nós temos aí o quê? Uma estratégia argumentativa de oposição. Por quê? Porque, com certeza, esse argumento seria desenvolvido tendo ideias opostas entre si. Na verdade, existem leis que protegem as mulheres. No entanto, essas leis
na sua aplicabilidade não são eficazes. Não é assim? Pois bem, por último, para o argumento que diz que há pesquisas que indicam que muitas mulheres, temendo consequências piores, deixam de denunciar seus agressores, temos como estratégia argumentativa dados estatísticos, não é verdade? Por quê? Porque, com certeza, esse argumento vai ser construído a partir do que o seu autor leu, não é? Pesquisou, não é? A partir de dados que vivenciou, que percebeu e está trazendo para o seu texto. Não é assim? Pois bem, chegamos ao final, não é? Chegamos ao final de mais uma aula. E se essa aula foi útil para você, se você gostou, dá um joinha aí logo abaixo do vídeo, né? E com certeza nos encontraremos em outras aulas. Não é verdade? Até lá!